Bom dia, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma semana de geografia. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, né? Iniciando a semana aí com a aula de geografia, segunda-feira. Meus amores, a gente vai dar continuidade à nossa matéria, que semana passada, né, nós estudamos sobre a população europeia, né? Esse tema tema 5, que fala da população e da economia. Como a gente está falando ainda falamos de população semana passada, hoje a gente vai falar um pouco sobre conflitos, né? Conflitos étnicos, separativistas, que ocorrem no continente europeu em alguns países, tá? A gente vai falar em alguns países, né? E esse capítulo que nós vamos falar hoje sobre conflitos, movimentos separatistas, está totalmente relacionado, né? A gente vai falar agora sobre os conflitos da Europa Ocidental. Por quê? Nós já falamos um pouco sobre os conflitos da Europa Oriental quando nós estudamos sobre a União Soviética, sobre a formação da SEI, a influência da Rússia, né? Quando a gente estudou sobre a Ucrânia, a Ossétia do Sul, né? Os conflitos, né, em relação à tomada da Rússia a tomada da Rússia em relação à Crimeia, não é mesmo? Então, a gente já falou um pouco, né, dos conflitos do Cáucaso, dos conflitos da ex-Iugoslávia, né, para a formação dos países ali. Então, por isso, agora ficou faltando falar dos conflitos separatistas também, só que da Europa Ocidental, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, já mostrar aqui a tela. Para quem tem o livro, está com o livro, acompanhando aí o vídeo, a videoaula, nós estamos na página 139. É muito importante que vocês estejam com o livro para vocês ir marcando ou escrevendo algumas coisas importantes que eu vá falando com vocês, tá? Uma delas que vamos falar agora, que é muito importante, que resume o que vamos tratar hoje, exatamente o que está perguntando aqui no início desse capítulo. O que motiva os movimentos separatistas, tá? O que faz com que um povo que está dentro de um determinado estado, né, dominante, tenha o desejo de se tornar independente, tá? A primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa isso é em relação a questões étnicas, né? Então, provavelmente, esse povo que vive dentro desse território, no qual é dominado por um único estado, um estado maior, um país, esse povo é diferente do restante. Diferente em quê? Religião, etnia, né? Costumes, a cultura é totalmente diferente, tem a sua cultura diferente. Então, por ser diferente do restante da população, o desejo de se tornar independente, ou seja, se separar do Estado maior, que no caso o país, né? E é isso que a gente vai ver. Esses motivos que levam a determinados países na Europa a quererem se separar, né, se tornar independente e que ainda não conseguiram, tá? Inicialmente aí, nós vamos falar nesse parágrafo aqui, eu vou pedir para vocês, quem tiver com o livro, quem tiver com a apostila, tá? Que marque aí para mim, por favor, tá ok? E anotem aqui no cantinho do livro, ou anotem aí no caderno de vocês, mas não esqueçam de colocar o cabeçalho, o título da matéria, né, com a data, tudo direitinho, que eu vou colocar aqui para vocês, depois eu até posso postar no grupo, tá? O que motiva os movimentos separatistas, tá? Aí nós vamos colocar aqui, ó, o sentimento
nacionalista, que, ou seja, o desejo de permanência, não, de valorização de sua etnia, etnia barra religião, também, conta bastante, economia e política. E estão ambos atrelados à sua identidade social. Tá? Então, esse textinho aqui, essa frase aqui, isso resume o desejo separatista não só daqui do continente europeu, igual a gente está estudando, mas também de todos os outros que a gente vai estudar. E aqueles que a gente já estudou, que a gente já falou sobre esse assunto, né? Quando a gente estava estudando sobre a Europa oriental, né? Que é o leste europeu, tá ok? Eu vou postar depois esse textinho para vocês no WhatsApp, tá bom? Não se preocupe. Mas quem já copiou aí, ou então já colocou no caderno, né? Já adiantou a vida. Aí, como esse povo, ele tem esse desejo de se separar, o que acontece? O Estado, ou seja, o país, né, vai perder receita, vai perder território, vai perder receita, né, é a parte financeira, né, os impostos, ele vai perder território, ele vai perder domínio também político, né, porque para eleição, etc. Então, o Estado maior, no caso, o país, não tem interesse nenhum de perder uma determinada parte dele. Então, por isso, nenhum país cede essa vontade de um povo, igual a gente estudou semana passada, que são a minoria, tá? A minoria, o desejo da minoria de se tornar independente. O Estado maior, né, o país, não aceita que essa minoria se desprenda, se torne independente. Então, todos os povos separativistas, nacionalistas, desejos nacionalistas no mundo, enfrentam isso, que eles são a minoria, querem se tornar independentes, né? Para quê? Para a preservação da sua identidade cultural, religiosa, econômica, política, linguística, e o Estado maior, o país no qual eles estão inseridos, não aceita perder, né? Obviamente. Então, fica aquela guerra entre aqueles, os separativistas que têm um desejo nacionalista, né? Contra o país, né, contra o Estado maior, para que ocorra essa libertação, essa liberação, né? Eles conquistem aquele espaço no qual eles habitam, né? Eles conquistam a independência daquele espaço no qual eles habitam. Então, aquele espaço no qual eles habitam, que é dentro de um país, vai se tornar um outro país. E aí, aquele outro país, que é o maior, não mais vai ter influência sobre aquele território. Né? Não vai dominar, não mais vai ter eleições que ele vai poder contar com aquele povo, ele não vai mais ter receita, né? Ou seja, os impostos pagos por aquele povo, né? Tudo isso vai influenciar e a perda, né, de território. O território do país vai ficar menor em relação a isso, tá? Então, falando aí dos conflitos da Europa, não vai fugir isso. Então, por conta disso, da minoria estar lutando sempre para conseguir conseguir, né, essa tão sonhada independência,
acaba que eles são reprimidos pelo Estado-Maior, eles são reprimidos pelo Exército, pela força, né? E aí a forma deles mostrarem que tem força também, né? A briga de força dessa minoria com o Estado-Maior, com o país, né? É praticando atos violentos, muitas vezes, né? E esses atos violentos e também protestos e violência geram terrorismo. Então, a Europa está cheia desse problema, né? Que é o terrorismo interno, muitas vezes, de vários grupos de minoria, que a gente até estudou na semana passada a respeito da diversidade étnica que tem no continente europeu, principalmente no leste europeu, a diversidade étnica gigante, e isso traz conflitos, né? Porque a gente tem a facilidade, tem dentro da gente, como personalidade, defender o nosso jeito. Quando outra pessoa tenta criticar como a gente é, os nossos hábitos, o que a gente come, o jeito que veste, o jeito que age, a forma que a gente isso incomoda. Por quê? Porque está incomodando a sua identidade. Você quer mostrar quem você é. A sua personalidade é a sua identidade. Então, todas as pessoas veem ou falam de você como você é, que é a sua identidade que está transparecendo para aqueles que o conhecem. Então, esse povo, ele tem isso. Ele quer ter a sua identidade, falar a sua língua própria, praticar a sua cultura própria, a sua religiosidade, ter o seu sistema político, as suas leis, sua economia, tudo individual. Não mais como um país próprio, não mais dependente do país maior que é o dominante ali. Então, a gente vai falar aqui, né, dos objetivos e esses conflitos entre a minoria e o Estado-Maior, tá? No caso da Europa Oriental, nós já falamos lá no tema 3, né, sobre isso. Falamos sobre esses conflitos, né, principalmente os conflitos soviéticos, né, os conflitos da ex-Yugoslávia, né, que ela e no caso dos conflitos soviéticos também entra da Rússia no Cáucaso, né? E os Balcãs, né? Que aí entra a ex-Yugoslávia. Aqui embaixo, a gente vai iniciar falando aí de uma das primeiros conflitos aí que falaremos é esse aqui, que inclusive tem uma foto, né, mostrando, né, o protesto, a vontade, o desejo de se tornar independente, que é a manifestação de independência da Catalunha, na Espanha. Pois bem, isso aconteceu em 2016. Nós vamos falar sobre a Espanha, primeiramente. Na Espanha, há dois grupos separatistas que desejam se tornar independentes há muito tempo atrás, desde a formação do Estado da Espanha, do país, né? Então, vamos observar aquilo que eu expliquei agora há pouco. Olha só. Aqui, como vocês podem perceber, na legenda, olha, temos várias línguas faladas na Espanha, diferente. A gente já pensa assim, a Espanha fala espanhol. Não, tem vários grupos étnicos linguísticos diferentes. Olha aqui, ó. Nós temos o espanhol, que também fala castelhano, o basco, o galego e o catalão, tá? Olha aqui, ó, 4 línguas diferentes. Aqui tem a porcentagem dessa língua falada dentro da Espanha. Olha, 74%, obviamente, é o espanhol, né? Depois, 2% é o basco, o galego e o catalão. O catalão, então, entra a Catalunha, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? A Espanha, ela tem, né, é um país muito diversificado, foi um país colonizador da América, principalmente, né, da América Latina,
tá? Tirando o Brasil, tudo foi da Espanha, né? Também de outros países também na África, né? Então a Espanha é um país da Península Europeia e é um país assim de grandes riquezas, né? Mas que sofre também com problemas como a entrada de muitos refugiados vindos da África, aqui, ó, do Estreito de Gibraltar, que atravessa o mar Mediterrâneo. Nós falamos disso semana passada, lembra que semana passada eu falei dos refugiados? Então, é exatamente esse estreito aqui, tá vendo a pontinha que é muito pertinho? Aqui na África fica Marrocos, esse pedaço aqui. E as pessoas atravessam, né, Marrocos e chegam, no Marrocos que fica essa parte aqui que é o deserto da África, né, o Saara, e o país Marrocos. Então, eles saem aqui da cidade de Marrocos e atravessam o Estreito de Gibraltar e chegam na cidade de Ceuta, que é na Espanha já, na Europa Ocidental. É uma forma de chegar à Europa, rumo à Alemanha, que é um dos países mais desenvolvidos, que a gente viu isso semana passada. E aí, a gente vai falar agora sobre o País Basco. Nossa, Simone, você não falou, não tem como ter um país dentro de outro país, né? Pois é, exatamente essa discussão. Ele tem esse nome porque há muitos e muitos anos atrás, né? Esse país, né, há 40 anos, vem lutando, esse povo vem lutando para se tornar um país, País Basco. A sua localização, olha aqui como a gente pode ver, tá? Aqui no mapa, ele fica, uma parte do país fica na fronteira com a França. E a outra parte desse território, né, onde se encontram os bascos, fica dentro da Espanha. Mas todos eles, todo o espaço desse povo, né, do País Basco, fica dentro da Espanha, tá? Eu estava falando da Catalunha, né? Do que eu iniciei, mas eu já vou falar dela aqui na outra página. Só porque veio aqui falando do País Basco, a gente já elimina esse conflito aqui, tá? Desse povo, dessa minoria aqui dentro da Espanha. A gente vai falar da Espanha, do Reino Unido e falaremos da Bélgica, tá? Desses 3 conflitos que tem, desses 3 países que tem dentro da Europa Ocidental e tem como conflito, tá? Não dá para falar de todos. São os conflitos latentes ainda. O povo basco reivindica a independência em relação à Espanha e o reconhecimento de um novo país, com população composta de 2 milhões... com a população composta de mais de 2 milhões de pessoas, ele ocupa parte do território norte da Espanha e mais uma porção sudoeste do território francês, como eu falei com vocês. Embora em sua maioria os povos bascos estejam fixados em território espanhol, eles falam uma língua própria, a língua basca, ou euskera, e não desejam pertencer à Espanha há mais de 40 anos, tá vendo? Então, eles têm a língua própria, eles têm a cultura, a religião, tudo deles já individualizado, porque é deles ali, raiz deles ali, que eles nasceram assim. Então, esse é o desejo deles se tornarem independentes, tornar um país basco. E aí eu pergunto a vocês, acham mesmo que a Espanha vai liberar esse território para se tornar independente? Não, né? Obviamente que não. Por isso surge grupos terroristas, como vai acontecer o surgimento do ETA. ETA é o significado, né, de Pátria Basca e Liberdade. Surge esse grupo ETA por quê? O povo basco vem tentando se tornar independente desde lá das guerras, né, da Primeira Guerra Mundial, depois da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, só que aí entra um ditador na Espanha e que resolve punir todas as minorias
que não podiam mais, todos os grupos étnicos diferentes que tinha dentro da Espanha, não podiam mais falar sua língua, né, sua língua própria, e nem se expressar a sua cultura, né? Eles não mais podiam fazer isso, porque o ditador Francisco Franco determinou que a língua oficial era o espanhol e que todos tenham que respeitar e ninguém pode ter nenhuma manifestação que não seja manifestação cultural, religiosa, que não seja do governo falando, né, o que tem que ser feito, tá? Que não seja do governo espanhol. Então, quando ele morreu, que foi em 1975, ressurgiu esse desejo novamente, essa vontade, né, porque eles foram muito reprimidos, o povo basco, de se tornar independente. Só que a Espanha, o governo espanhol, tentou dar uma acalmada ali, mas não conseguiu, né? Tentou dar acalmada nesse desejo separatista deles, mas não conseguiu. Então, o que aconteceu? Surge esse grupo extremista, tá? Que já no governo do Francisco Franco, lá na ditadura, e vai até quase que os dias atuais. Somente em 2011 que ele vai, né, tem 10 anos que isso aconteceu, que para a história é muito pouco, né? 10 anos que eles cessaram o fogo, né? Mas mesmo assim continuam na tentativa de se tornar independente. Por quê? O atual governo espanhol conseguiu, né, lá em 2011, pensa bem, eles foram criados em 1959, dentro do governo Francisco Franco, para se tornaram terroristas, praticando atos violentos contra o governo espanhol, para conseguir forçar, criar medo no governo espanhol e forçar essa libertação do povo basco. Só que com esses protestos, com esses atos violentos, que muita gente morreu em relação a isso, dessas manifestações, para eles conseguirem alcançar o objetivo que eles queriam, depois de muitos anos com essa briga entre o ETA e o governo espanhol, lá em 2011, somente com o novo governo da Espanha, é que conseguiu uma certa paz ali com um armistício ali, que até finalizou, né, as ações desse grupo terrorista dentro da Espanha, porque o governo espanhol deu autonomia, né, para esse território, né, para esse povo, essa minoria. Que autonomia é essa? Que eles pudessem falar a sua própria língua, manifestações culturais próprias, e também fosse um governo autônomo, tá? Que governo seria esse governo autônomo? Eles podem criar suas próprias leis, né, dentro ali, e falar a sua língua oficial, tendo também o seu controle político ali também, tá? Esse é um governo autônomo. Mas não deixam de pertencer ao território espanhol. É lógico que foi uma coisa assim, que eles conquistaram novamente a sua identidade, mas ao mesmo tempo não conseguiram ainda o objetivo que eles queriam, que era se tornar independente, tá? Então, nessa parte da França, que é onde tem, né, o povo basco também, que é uma pequena parte, a França já também não quer liberar esse povo, por isso que eles também não conseguem também de fato se tornar independente, tá? Vamos a outro povo dentro da Espanha que desejam se separar, tá? Se desejam se tornar independente, que é os catalões, tá? Que é a região da Catalunha. Gente, aqui no País Basco, eles têm até a própria capital deles, né? A cidade aqui, que é Bilbao, né? A capital do País Basco, né? Para quem acompanha futebol internacional, tem aqui, ó, Navarra, que é um time muito, muito conhecido na Espanha, e que pertence ao povo basco, tá? Aqui, ó, Navarra. E a Catalunha?
A Catalunha também, assim como o povo basco, deseja se tornar independente. Ela foi anexada à Espanha, esse território desse povo catalão, né, que perdeu sua autonomia, né, de país, né, foi anexada à Espanha. A Espanha tomou esse povo para eles, tomou esse território para eles há pelo menos há mais de 300 anos. É uma comunidade autônoma, assim como o País Basco, mas que perdeu essa autonomia quando Francisco Franco entrou na Espanha e implantou a ditadura, e ficou aí por muitos anos. Tá? Como aconteceu com o País Basco, os catalães também não podiam se manifestar a sua língua, a sua cultura, a sua religião, enfim. E essa comunidade autônoma, como eu falei com vocês, eles têm direito a ter suas leis, a sua economia também independente e a política, tá? Mas está dentro do território da Espanha e pagam impostos também para o governo espanhol. Mas, de qualquer forma, o governo espanhol não interfere muito, assim, como é que eu vou dizer? Igual o Brasil, tem todo o controle, né? Interfere em todo o território brasileiro? Pois é. Na Catalunha, a Espanha, ela só recebe essas questões financeiras, que é o imposto, e não interfere diretamente na política, né? Ela influencia, né? O governo espanhol influencia, obviamente, mas no termo de... Por quê? Por que ele não faz isso? Porque se fizer isso, a Catalunha e o País Basco e outro minoria que vê que a Catalunha ganhou com os protestos e o País Basco também ganhou com seus protestos e se tornar independente, aí vai surgir de vários outros separatistas que vão se desmembrar aí do país da Espanha, né? E aí a Espanha vai perder, igual eu falei com vocês, perder receita, perder território, né? Perder domínio político. Então, não é vantajoso. A Espanha também dos motivos também são esses de liberar a Catalunha e o País Basco se tornarem independentes, tá? Ela é uma república, uma comunidade autônoma desde 1970, depois da morte de Francisco Franco, como eu falei com vocês. E ela, a Catalunha, né, o idioma catalão, vem ganhando mais impulso na cidade de Barcelona. Quem acompanha também, como eu falei, futebol europeu, né, futebol internacional, aí já deve ter ouvido falar no Barcelona, né? No time do Barcelona, que é o time pertencente à Catalunha. Barcelona, que é a capital da Catalunha, passou a ser considerado um dos maiores e importantes centros culturais da Europa. Outra coisa, a Catalunha, como você já deve ter ouvido falar a respeito de futebol, quem assiste aí, né? O Barcelona é um dos times mais ricos, né? Da Espanha, talvez, nem sei, da Eurocopa, vamos dizer assim, não sei te dizer. Mas a Barcelona, Real Madrid que é da Espanha, no caso relacionado à capital Madrid, que eles são altamente rivais, né, dentro do campeonato, Barcelona e Madrid, Real Madrid. Então, o Barcelona é um time, né, um clube que tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Então, já aí você já percebe que é uma região, a região da Catalunha, é uma região que tem muita receita, muito dinheiro, né? É uma região que dá muito dinheiro e que a Espanha não vai querer perder, né? Não é mesmo? Por isso, toda vez que tem algum plebiscito, igual a Espanha, a Catalunha fica sempre protestando, os catalães protestando aí, para conseguir fazer com que o governo liberte eles. E aí o governo espanhol vai gambelando eles ali, né, para não liberar eles de vez, mas também para não criar uma guerra dentro do país, né? Mas houve um plebiscito. O que é o plebiscito? É uma votação quando você pergunta ao povo, o parlamento, o governo federal, pergunta ao povo o que eles pensam sobre o assunto. E aí, dependendo da resposta que esse povo der, vira lei.
tá? Acontece. Então, o povo vai para as urnas, igual a eleição normal, presidente, prefeito, para político, e aí eles vão às urnas e votam. Por exemplo, o governo está perguntando para a população, no caso ali da Catalunha. A Catalunha fez um referendo, uma votação, para perguntar quem deseja se tornar independente, que a Catalunha se torne independente da Espanha. Marque sim. Quem não deseja, marque não. Aí faz a votação. E nessa votação, 80%, óbvio, né, da população da Catalunha, né, esse povo da Catalunha, falar, não, com certeza, vamos, né, sair aí, se tornar independente. Mas a Espanha aceitou? É ruim, ela anulou esse referendo, disse que não tinha nada a ver, que não aceitou a resposta do referendo, que foi em 2014. E aí tinha vamos dizer assim, o presidente da Catalunha, né? É um presidente, entre aspas, que ele está dentro ali de um território, ele que é como se fosse um primeiro-ministro, o governante ali da Catalunha. Ele proclamou para o mundo que a Catalunha tinha, por causa desse referendo, tinha conseguido se tornar independente, né? Sem que o governo espanhol aceitasse. Aí deu problema. O governo espanhol mandou prender esse presidente, mandou o exército espanhol para lá para tomar conta e botar ordem, porque se acontecesse deles se liberarem, desse realmente isso, o governo espanhol falasse que reconheceu, pronto. Os outros ia acontecer que os outros iam querer também se tornar independente. Absurdo, né, gente? Então, por conta disso, o governo espanhol não reconheceu, tirou vamos dizer, esse presidente, esse líder aí, né, do governo da Catalunha, né, e colocou lá um líder que que é catalão, mas que fizesse parceria com o governo espanhol, para acalmar os ânimos aí, tá? Falamos então da Espanha, desses dois grupos minoritários aí da Espanha que desejam separar, que é os catalães e os bascos, tá? Agora vamos falar do Reino Unido. O Reino Unido que está estremecido aí, não mais sendo unido, né? Vamos dizer. Que é a questão, a gente vai falar de dois problemas do Reino Unido, que é a Irlanda do Norte e a Escócia, tá? A Irlanda do Norte. Primeiro vamos ver aqui. Primeiro vamos lembrar, que eu já falei isso com vocês, mas vou falar de novo, a respeito de quais países que formam o Reino Unido. Vamos lá. Inglaterra, Países de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Esses 4 países fazem parte do Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque é como se fosse um único reino, tá? Onde corresponde, mesmo que sejam países independentes, mas eles respondem economicamente, politicamente, para quem? Para Londres, que é a capital do Reino Unido, no caso que também é a capital da Inglaterra. Então, neste caso, antes da democracia entrar no Reino Unido, no país, né, na Inglaterra, tem-se o quê? A monarquia. Então, a monarquia governava todo esse reino, tá? Quando entrou a democracia e a monarquia deixou de ter representatividade na política, né? Ela não tem representatividade na política. Ela influencia em aparências, mas ela não tem representatividade direta na política, porque agora é eleição, né? E a eleição, agora o governo não fica só na mão do monarca, mas sim da eleição, né, para um primeiro-ministro. Por que não um presidente, Simone? Não, é um primeiro-ministro, porque nós estamos falando de 4 países, de um reino, né, que antes era governado pela monarquia, e aí os 4 é representado por uma única pessoa, não mais o rei, que nesse caso
atual é a Rainha Elizabeth II, tá? Não, ela só é representatividade do Reino Unido, mas a representação política e econômica é Londres, representado pelo primeiro-ministro, tá? Por que primeiro-ministro e não presidente? Porque nós temos uma monarquia parlamentarista, ou seja, tem um parlamento que tem eleições, é votado pelo povo, e tem a monarquia que ainda se mantém ali no governo, né, dentro do Reino Unido, né, aquela representatividade, aquela questão cultural também da rainha dentro do Reino Unido, tá ok? Explicada essa questão do Reino Unido, vamos entender aqui por que da Irlanda do Norte querer se separar e por que da Escócia também querer desmembrar esse reino aí. Vamos entender. Aqui nesses 3 mapas aqui, dá para perceber nitidamente as Ilhas Britânicas, tá vendo? Inclusive, ela é ligada aqui, tem um pedacinho, não sei se dá para vocês verem, eu estou mostrando aqui no mouse, né? Com a França ali, né? Inglaterra e França. E aqui tem um Eurotúnel, vocês imaginam que legal? Que liga a Inglaterra, né? A ilha da Inglaterra aqui, à França, tá? É um túnel, Eurotúnel, que é um túnel criado pela União Europeia para ligar a ilha ao continente, tá? Que passa ali o metrô, né? Lógico, tudo vedado, né? Porque aqui tem um mar passando, né? Um estreito, na verdade. Pois bem, aqui nós temos no primeiro mapa a Inglaterra, no segundo nós vamos ter a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, que aí entra Escócia, Inglaterra e País de Gales, e somente quando entra Irlanda do Norte, que aí vai se chamar Reino Unido, tá? Então, qual é o problema da Irlanda do Norte querer se separar? Como vocês podem ver aqui, esse pedaço aqui não tem nome, né? Porque não pertence ao Reino Unido. Está em branco. Mas aqui é a Irlanda, República da Irlanda. Ué, então tem a República da Irlanda e Irlanda do Norte, igual a Coreia do Norte e Coreia do Sul? Sim, exatamente. Por quê? Houve uma guerra em que a Inglaterra tomou posse de todo esse território, como vocês estão vendo aqui, como influência política e econômica, tá? Tomou posse dessas terras aqui, País de Gales, Escócia, então eles deviam obrigação para a Inglaterra por conta disso. E aí a Irlanda, né, também foi tomada, esse pedacinho aqui que está mais próximo, né, dela, da Inglaterra, também foi tomada a Irlanda do Norte, esse pedacinho aqui da Irlanda. Só que na briga, a Irlanda que é a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, conseguiu se livrar da Inglaterra, mas esse pedacinho aí da Irlanda, não. Tinha o desejo de continuar parte da Inglaterra, ou continuar parte desse Reino Unido, formando esse Reino Unido. Então, houve a separação entre a Irlanda, a República da Irlanda, que hoje é a República da Irlanda, e a Irlanda do Norte, tá? Que também brigaram ali entre si por conta disso, dessa separação. Olha, outro separativismo, né? Mas esse foi bem mais antigo. Porque a Irlanda do Norte, esse povo que vivia aqui, tinha um desejo de fazer parte do Reino Unido, e aí brigou com o restante da Irlanda, né? Vamos dizer assim, Irlanda do Sul, e aí eles se separaram, com o apoio da Inglaterra, obviamente. E aí a Irlanda do Norte passou a fazer parte do Reino Unido, tá? A Irlanda, então tá, né? Fica aí a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, só que dentro da própria Irlanda do Norte tem uma separação, que tem um conflito até hoje, que inclusive tem grupo terrorista, que já acabou esse grupo terrorista, né? Também cessou, assim como o ETA lá do País Basco, mas ainda continua os seus protestos, tá? As suas reivindicações. Que grupos são esses? Gente, vocês não vão acreditar. Pasme, são grupos cristãos, né? Então, nós temos a divisão religiosa dentro da Irlanda do Norte. Então, nós temos os católicos e os protestantes, sendo que os católicos, minoria, protestantes, maioria. Por quê? Por causa da proximidade com a Inglaterra, que
a maioria protestante, né, influenciou aí na Irlanda do Norte. Então, a maioria da população Irlanda do Norte é o quê? Protestante. A minoria, católicos. Então, eles entraram em guerra. Por que esse conflito civil interno? Justamente porque os protestantes, que são a maioria, são detentores da política, o parlamento todo é representado pelos protestantes e os católicos, né, que é a minoria, né, tá de fora. E o que os católicos protestam, não aceita isso? Porque os católicos têm o desejo de fazer parte, de novo, da Irlanda, que a Irlanda se tornasse uma única Irlanda, e também que fizesse fazer parte do parlamento, também tivesse opinião pública, também tivesse opinião política. Aí começa a desavença. Vou mostrar aqui para vocês o muro na Irlanda do Norte, que foi construído entre os católicos e protestantes. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aí? Não sei se tá... Aí, esse muro aqui tá melhor. Tá até todo pichado aí com as propagandas. Então, do lado de cá, Irlanda do Norte, do lado de lá, perdão, do lado de cá, católicos. Do lado de lá, protestantes. Olha aqui, ó. Tá? O muro que separa eles dois. Até o instante de momento, eles estão ainda, né? Tá uma coisa assim, um armistício ali de guerra civil meio parada, né? Eles não estão em conflito, não. Mas é um conflito assim, não estão em conflito direto, mas estão em conflito, sempre em conflito político. Por quê? Com essas guerras, né, esse desejo da Irlanda dos católicos da Irlanda do Norte se unir à Irlanda do Sul de novo, né, que inclusive a Irlanda do Norte é chamado de Ulster, tá? A capital da Irlanda do Norte é Belfast, e a República da Irlanda é Eire, tá? Só para falar aí que às vezes pode aparecer em algum texto em inglês, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos. Eles têm a independência deles desde 1922, né? E a maioria católica da República, óbvio, né? Por isso o desejo dos católicos da Irlanda do Norte se unir à Irlanda do Sul, vamos dizer assim, a República da Irlanda, a Eire. Por quê? Todos são católicos, a maioria, né? Então, a partir da década de 70, surge o Exército Republicano Irlandês, né? Que é o IRA, tá? O IRA, né, que significa Irish Republican Army, promoveu diversos atos terroristas, como eu falei, igual aconteceu com o País Basco, ETA. O IRA também fez a mesma coisa, só que do lado dos católicos. Não que a religião, a igreja, tenha aprovado esse grupo terrorista. É porque realmente surge dentro os radicais, que defendem uma ideia ali firme, e eles provocam atitudes muito radicais e que muitas vezes é violenta, tá? Agressiva, tá? Assim como aconteceu com o Hitler, né? Que fez aqueles atos violentos, radicais, né? A prática do nazismo. E aí esses protestos em 1990 vai cessar. Teve até um chamado Domingo Sangrento, que morreu muitos católicos, porque o IRA entrou em conflito aí contra a polícia, o exército da Irlanda do Norte, aí deu um problemão, morreu muita gente, chamado Domingo Sangrento. E aí, depois teve que foi na Páscoa, né, na Semana Santa, eles tiveram esse armistício que foi em 1990, que acabou aí o IRA. Eles queimaram, abandonaram a luta armada, destruíram todo o seu arsenal, né? E passaram, por quê? Eles conseguiram o que eles queriam, uma parte, né? Uma parte, que é fazer parte do quê? Do parlamento. Então, aí passou no parlamento ter católicos, representantes católicos, que passaram lá no parlamento a defender essas ideias, né, que os católicos têm.
de se unir à Irlanda, de se tornar independente em relação a uma única Irlanda, não é? E então eles ficam lá no parlamento, que era o que eles queriam também fazer parte do parlamento para ter essa possibilidade de mudança, né? Que era dentro da lei. E aí, para a gente falar de outro país do Reino Unido, é a Escócia. A Escócia também tem um desejo separatista aí. Também fizeram um referendo, mas não foi aceito pelo Reino Unido, tá? Mesmo porque deu rejeição de 55,3%, mas essa rejeição aí foi meio que influenciada, tá? A Escócia, ela desde 2014, né, ela vem reforçando esse sentimento de se separar. A Escócia, por muito tempo, ela não aceita ser de domínio da Inglaterra. Ou seja, não, ser do domínio do Reino Unido, que é dominado pela Inglaterra, obviamente, né? Tudo é Londres. E aí, a Escócia recentemente descobriu no Mar do Norte, tá vendo o Mar do Norte que banha aqui? Lá na costa da Escócia, descobriu petróleo e gás natural. Então, isso deu força para que ela se tornasse independente aí do Reino Unido, porque ela, a partir dali, ela dominar a sua própria economia, não ficar dependendo da Inglaterra. Teve uma determinada época, a primeira rainha, né, Elizabeth I, quando ela morreu, ela não deixou descendentes. Aí quem assumiu foi o James VI, né, rei da Escócia, que assumiu todo o Reino Unido. Então, por muito tempo, a Escócia tinha todo o domínio do Reino Unido. Depois de que caiu, né, o rei, aí veio o rei de Londres de novo, né, que aí vem a rainha, né, a Elizabeth II, atual agora, que a Escócia perde todo esse prestígio, perde sua influência e perde aí fica totalmente à mercê da Inglaterra, tá? Então, por isso, é o desejo da Escócia de manter sua autonomia econômica. Autonomia econômica. A Irlanda do Norte, a questão religiosa e também não deixa de ser econômica, né, gente? Por isso, a Escócia, até no Brexit, que a gente vai estudar, eu já até comentei sobre isso, que é a saída dos britânicos quando a gente estava falando sobre blocos econômicos, então, o Brexit é a saída dos britânicos do Reino, a saída dos britânicos da União Europeia, do maior bloco da Europa, o maior do mundo. Então, os britânicos saíram, inclusive, já acabou, né? Eles saíram depois de 6 anos na luta e eles conseguiram se desvincular aí da União Europeia. Mas houve um plebiscito dentro do Reino Unido. Né? A pergunta, lembra do plebiscito? E a Escócia foi uma das que disseram não. A população escocesa, mais de 80% da população disse não, não queriam sair da União Europeia. Mas como está esse trâmite dela querer sair do Reino Unido, o interesse dela é entrar para a União Europeia de novo. A mesma coisa a Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, que está passando aperto em relação à saída aí do Reino Unido. Ou seja, a Irlanda, a República da Irlanda, tinha uma relação boa com a Irlanda do Norte por causa da União Europeia, que eles tinham livre circulação ali. Com o Brexit, aconteceu outro conflito aí. Com a saída do Reino Unido, né, dos britânicos, da União Europeia, o povo, né, da Irlanda do Norte não mais pode circular livremente com a Irlanda do Sul, né, a República da Irlanda. Aí criou um certo problemas aí burocráticos. Ok, pessoal? Então, falamos da Escócia, falamos da Irlanda do Norte, e agora falaremos, finalmente, para finalizar, um pouquinho aí da Bélgica. A Bélgica, que é vizinha aí, né? Ela fica espremida aí entre vários países, entre a França, a Alemanha, o Países Baixos, que no caso a Holanda, e Luxemburgo, tá? Então, como vocês estão vendo aí no mapa, ela espremidinha aí entre esses povos, e a Bélgica é um dos países
da Europa Ocidental, país desenvolvido também. Ah, gente, outra coisa, esqueci de falar aqui a respeito da Escócia. Peraí, da Escócia não é da Bélgica mesmo, né? É da Espanha, que uma das coisas que eles não aceitaram, né, os espanhóis também não aceitaram libertar os catalões, é porque a Espanha, a Catalunha, né, que como a Catalunha dá mais receita, a Catalunha, a Espanha passou por uma crise econômica muito grande, tem passado ainda, né, desde da queda da Bolsa de Valores de 2008, dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, principalmente a Europa, e afetou vários países como a Espanha, Portugal, eu falei disso semana passada, a Islândia e a Grécia, tá? E Itália também. Então, esses 5 países aí sofreram aí, estão sofrendo ainda com essa crise de 2008, que foi dos Estados Unidos, que afetou o mundo todo. Olha, já estamos em 2021. Então, a Espanha é um dos motivos também lá que não quer perder a Catalunha, tá, gente? Só que eu esqueci de falar. E aí, voltando da Bélgica, a Bélgica é imprensada aí em vários países, é um país pequeno, dentro da Europa Ocidental, tá? Aqui, a sudoeste, nós temos a França, sudoeste e sul, né? Aqui, a sudeste, vamos dizer assim, nós temos Luxemburgo, a leste nós temos a Alemanha e ao norte nós temos os Países Baixos, que no caso é a Holanda, tá? A questão separatista da Bélgica está em relação a 2 grupos, tá? Como vocês estão vendo aqui no mapa. Como vocês podem ver aqui na própria legenda, ela tem várias línguas diferentes, né? No caso, né? Você tem a parte que é da França, a Valônia fala francês, os Flandres fala holandês, a parte que está aqui na divisa com a Alemanha fala alemão, né? E Bruxelas, que é a capital, é bilíngue, fala francês e holandês. Então, é uma confusão aqui, principalmente em relação, que é o principal motivo do grupo separatista aí, que é a questão linguística. Observe que a Bélgica, a maior parte da população fala o quê? Francês, tá? Que a maior parte do território fala francês. E a outra menor parte, ao norte, fala holandês, tá? Bruxelas, como está no meio da situação aí, ela vai, que é a capital, ela vai ser dividida, né? Então, ela acaba tendo que ser bilíngue, né? Fala francês e holandês, tá? É um país pequeno, né? Como eu falei, mas um país desenvolvido, um país rico, né? Mas tem esse problema aí separatista. Os jogadores, como vocês estão vendo aqui nessa atividade até, né, a seleção de futebol belga, era dividido, né, por causa dos Flandres e Valônia, mas, né, de um lado você tinha até mesmo eles se separavam entre eles, né, dentro dos próprios jogadores, na escola, os restaurantes, tudo era separado. Você tem os Flamengos são os Flandres, tá? E vocês têm os valões. Então, era separado. Aonde tem os valões, não entra os Flamengos. Aonde tem os Flamengos, não entra os valões. Então, era tudo separado, tá? Então, por questões linguísticas, por questão de etnia, por questão religiosa, não, por questão também de aquela questão da personalidade, a questão da identidade cultural, tá? Então, eles brigavam muito por causa disso. Porque a questão linguística também tem a ver muito, né, com a defesa da sua cultura. E o país, né, nasceu no século XIX como estado tampão aí entre franceses e holandeses, ó. Franceses e holandeses que sempre estavam em guerra. Então, nasceu um estado tampão ali para proteger, para impedir essa guerra. Acabando que dentro do próprio estado que nasceu, a Bélgica, há esse depois no futuro aconteceu, né, nos anos 60, começou essa insurgência aí dos Flandres e de Valônia, né, por causa justamente da influência francesa e da influência holandesa, tá? E hoje a Bélgica tem 3 idiomas oficiais, o francês, o holandês e o alemão,
3 idiomas oficiais, né? Falado em pequena comunidade germânica. O país hoje é reflexo de 2 comunidades cada vez mais divididas e uma capital autônoma bilíngue, né? Onde 85% dos moradores fala francês. Aqui nós temos Liège como capital da Valônia, eles colocaram isso, né? E tem Antuérpia, capital aí dos Flandres. Ok, meus amores? Enfim, terminamos, graças a Deus, né, Vala? Mas nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Eu vou postar a atividade aí no grupo, tá bom? E aquele textinho para vocês copiarem no caderno. Beijos!